como conceituar a experiência que temos atualmente ao transitar dados, informações, ao estar em processos contínuos de conexão, como dar vazão em termos de interpretação a esses fenômenos que nos atravessam e compõem a nossa existência na contemporaneidade. É muito complicado e difícil trazer esse tipo de fenômeno à luz das ferramentas sociológicas, filosóficas que a gente já conhece, uma vez que se trata de um fenômeno incrivelmente, inteiramente novo e que não é facilmente capturado a partir das teorias mais tradicionais das ciências humanas. E eu acredito que um dos pontos principais que colaboram para que isso aconteça é justamente a própria noção de ciências humanas e os pressupostos nos quais elas se pautam, ou seja, a ideia de humano, a ideia do humanismo, que constituiu enquanto um grande corpus teórico, filosófico, epistemológico, ou seja, de compreensão da nossa existência, de compreensão do mundo, calcado no homem, pautado na existência de um homem, ou seja, da figura nossa, humana, enquanto centro do processo como um todo, ou seja, atribuindo a nós a capacidade de racionalizar e conceituar e criar ideias a respeito dos fenômenos sociais. No entanto, os fenômenos que envolvem as nossas interações e as nossas formas de existência nesse universo totalmente digitalizado e que contam então com outros recursos como as redes, as infovias, os fluxos informacionais, o conjunto muito complexo e articulado de trânsito de imagens, informações, trânsito da nossa própria vida, ou seja, a nossa vida está na rede, a nossa vida está no fluxo. Tudo isso, todo esse contexto, ele já aponta para uma determinada, para uma certa quebra nessa noção de humano, porque uma vez que a nossa vida está no fluxo, quem somos nós? Como a gente se materializa? Será que a gente se materializa? E se a gente se materializar, a gente é o mesmo humano que aquele que as ciências humanas descreveram? Todas essas questões não têm muitas respostas, mas recentemente eu entrei em contato com a obra do Danilo Patsdorf, que estuda o corpo nas ambiências digitais, e ele traz algumas reflexões super importantes para a gente pensar, então, esse contexto do que somos nós, do que constitui um corpo, e ele vai mostrar ao longo da obra dele, do livro dele, como essa noção de corpo ela vai mudando ao longo dos séculos, ao longo das próprias criações em termos de teorias e formas de enxergar o mundo. E estaríamos hoje, então, num momento crítico, crucial, para repensar a própria noção de corpo. Não que a noção de corpo não tenha sido repensada ao longo dos outros momentos da história, mas repensar o corpo articulando a repensar o corpo com repensar a ideia da centralidade do humanismo. Como mostra Latour, o Latour ele já vai apontar, né, para uma ideia de ligação entre seres humanos e outros objetos, através do que ele chama de cadeias sociotécnicas. No entanto, talvez Latour ainda seja muito humanista, porque ele leva o ser humano em consideração como um elemento ainda assim central
de todo o processo. Ele critica o humanismo de uma certa forma a partir do momento em que ele fala que o tempo todo o humanismo buscou eliminar os híbridos, mas mais do que isso, o Latour, ele muitas vezes ele cai na visão do corpo de uma experiência talvez mais rígida, mais fixa do humano, e que já talvez não seja o que acontece atualmente. Porque essas informações, esses dados, eles circulam de uma maneira que não é antropocêntrica. Esses dados, essas informações, essas imagens, tudo que acontece no fluxo, ele acaba se organizando, interagindo conosco, mas não conosco tal como a concepção humanista da qual Latour parte mas a partir de uma outra forma de existência, de uma outra relação. O humano, então, ele não é o principal ou o primeiro agente dessa relação, ele meio que se dissolve, ele meio que se constitui em contínuo, em conjunto nessas ambiências digitais, ou seja, o que está em jogo talvez para Danilo Patsdorf é o empreendimento de dessubjetivação. É claro que há elementos que vão conformar subjetividades neste contexto, mas talvez um empreendimento de destituição deste humanismo tal qual o conhecemos muito bem. E, ao mesmo tempo, um desaparecimento, então, dessa noção de indivíduo, uma vez que nosso governo individual não esteja mais sob nosso controle, mais conectado ao entorno e muitas vezes derivado de relações que se amplificam de uma maneira exotópica e que não sejam claramente palpadas em elementos físicos, porque aí também tem a questão toda do digital. Sendo assim, ele vai falar em corporalidades reticulares, no sentido de que o uso da tecnologia, a tecnologia perpassando a nossa existência, acaba constituindo uma série de formas a partir das quais os corpos se constituem em conjunto com as redes. E que essa constituição conjunta, ela não é pautada na centralidade do humano. Então estaríamos talvez num momento de observar e analisar o naufrágio dessa escola humanista que tanto pautou o pensamento ocidental das ciências humanas. Estaremos então diante de um outro contexto que não pode ser compreendido estritamente a partir do ser humano e do significado que o ser humano atribui aos processos, às coisas, aquilo que o cerca. E aí, para falar em pós-humanismo, a gente tem vários autores. Como Tadeu Marchesini, Massimo de Felice, entre outros, que vão calcar ideias mais de pós-humanidade, pós-humanismo. Ou seja, que não é um pensamento que não inclui os seres humanos, que exclui, que nega o humano. Muito pelo contrário, ele apenas assume o débito que nós, seres humanos, temos, contraímos com outros elementos da nossa existência e que a gente agora deve recusar a nossa posição de dominância da natureza e suposta independência da mesma. Os antropólogos, como Viveiros de Castro, já também trabalham mais nesse registro. E é interessante a gente parar para refletir como, na verdade, o que esses estudos mostram de pós-humanismo é que, na verdade, os que a gente chama de não humanos sempre foram nossos parceiros na existência. Eles sempre contribuíram de uma maneira muito mais significativa do que acreditamos. E, nesse sentido, aquilo que hoje a gente considera como
dispositivos, máquinas, objetos não humanos, eles então não são o que muitos chamam de extensão do corpo humano, né? Por exemplo, o McLuhan vai falar e a gente pode transpor esse pensamento, o celular é uma extensão do corpo humano. Na verdade, não, porque falar que é extensão do corpo humano já é pressupor que o humano está na centralidade, e o corpo humano não é, vai dizer Patsdorf, essa entidade autofundada, mas um processo coligado a todo momento ao exterior. Então, essas máquinas, esses dispositivos, eles constituem o corpo antropodecentradamente. Isso é muito inovador, isso é muito importante a gente pensar e refletir sobre os efeitos de pensarmos, então, essas formas de existência mais alargadas, que também, por sua vez, alargam a nossa forma de compreensão do mundo, aumentando a contribuição desses seres, desses elementos que nos acompanham a nossa existência, acompanham a nossa dimensão. Então, não se trata de destruir a dimensão do ser humano, mas dar uma nova declinação a ela e assumir que nós, enquanto seres humanos, transcendemos essa dimensão atualmente a partir da informação que passa a compor essa massa com a qual a gente se conecta. Essas são algumas das contribuições, então, de Danilo Patsdorf ao pensar uma corporalidade espraiada, fragmentada no tempo, no espaço, e que está implicada diretamente numa multiplicidade de corpos, objetos, fluxos de informação, dados que nos interpelam a todo momento.